Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a ceia do Senhor, Mateus 26 a 30, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus, ele usa dois elementos para representar o seu corpo que haveria de ser partido aqui na ceia, que é o pão e o vinho ou suco da videira. E o pão, como nós já falamos no vídeo anterior, que fala no começo que eles se reuniram para a festa dos pães asmos. Aqui também o pão é sem fermento, porque não daria tempo para ficar pronto, então por isso eles comeram pão sem fermento no deserto. O pão sem fermento, ele é um pão puro, não é verdade? Jesus, ele deu então um novo significado ao pão, associando-o ao seu corpo que seria partido, né? Ou seja, seu corpo que seria morto. Na Páscoa judaica, então, também falando sobre o cálice, porque aqui no texto ele fala assim, pegou um cálice e não pegou o cálice. Mas nós não vamos falar a respeito do cálice, mas eles usavam vários cálices e aqui com o significado da libertação do povo do Egito, né? Então tinha também um simbolismo a questão dos cálices. Jesus também deu um novo significado ao cálice. Nele ia ser colocado o seu próprio sangue derramado na cruz. Então, todo esse simbolismo nós podemos encontrar no Antigo Testamento, lá em Êxodo, né, a respeito do pão e do cálice, que na verdade eles comemoravam a Páscoa. E aqui, então, Jesus está ressignificando este pão e este vinho. O cálice simbolizava, entre tantas coisas, que Jesus iria beber da ira e do julgamento de Deus como o sorver uma bebida. E lá no Salmo 75:8 diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvendo até as escórias todos os ímpios da terra. Então, o cálice também simbolizava que Jesus iria receber nele, em si próprio, o derramar da ira de Deus, quando ele então assumiu todo o pecado da humanidade, todos os nossos pecados. Esta ira de Deus que deveria ser derramada para os pecadores, Jesus recebeu como um cálice na vida dele, sobre ele foi derramada esta ira. Quando ele estava ali na cruz, quando ele fala: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Ali ele recebeu todo o peso, toda a condenação, toda a maldição. Ali o Senhor desviou o seu olhar de Jesus para não ver tudo que estava sobre ele. Toda a ira que deveria ser entregue para o pecador foi entregue para a vida de Jesus. Então esse é o cálice que ele bebeu, né? E quando depois ele fala: este é o meu cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue. O seu sangue foi derramado para que nós não recebêssemos esta ira, porque ele recebeu nele mesmo este cálice de ira.
Jesus ele escolheu deliberadamente beber o cálice que seu pai lhe reservara, demonstrando sua submissão e total aceitação da vontade de Deus. Depois da sua ressurreição, essa celebração serviria como lembrança de sua morte, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, 11, 23 em diante. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus lembrou os discípulos que haveria um reino onde se reuniria novamente. E ele fala: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, ali era o último cálice que ele participava com os seus discípulos, a última ceia, o último momento de comunhão, porque ele anuncia que a próxima vez que ele se reunisse seria no reino do Pai. E lá ele cearia com os seus discípulos e com todos aqueles que estarão com ele na sua presença. Eu gostaria também de falar um pouco de cálice da ira, porque Jesus ele recebeu este cálice da ira de Deus na cruz, por tudo que ele sofreu, por ele ter sido, por aquele momento, abandonado pelo Pai, porque o Pai não poderia compactuar com aquele momento de maldição, onde todos os pecados estavam sobre Jesus. E através disso, de nós compreendermos isso e aceitarmos isso, nós somos livres desta ira que era destinada a nós. Porém, nós vamos encontrar que vai existir um outro dia, onde a ira de Deus vai ser derramada, como fala as Escrituras. Por que ela vai ser derramada de novo? Ela vai ser derramada naqueles que, mesmo sabendo de tudo, do que Jesus fez, mesmo conhecendo, mesmo ouvindo, não quiseram a salvação, rejeitaram a Deus e preferiram andar nos seus próprios caminhos e nos seus próprios pecados. Preferiram andar em rebelião contra Deus, preferiram o mal ao bem, preferiram não servir ao Senhor e andar nos seus pecados e delitos. Hoje é o tempo que Deus nos dá, a graça, o tempo que Deus dá, para que as pessoas se arrependam e reconheçam que só no Senhor é salvação, só em Jesus é salvação. Mas vai chegar o dia que não vai mais ter este tempo, e vai chegar o dia que Deus, então, vai acertar as contas com aquele que o desprezou, e que desprezou a Jesus, e que desprezou o seu sacrifício na cruz. E este tempo está lá em Apocalipse, eu vou falar um pouquinho só dele aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, está em Apocalipse, no capítulo 14, porque neste tempo vai ser um tempo de juízo em toda a terra. Deus vai derramar o seu juízo sobre os povos, vai cobrar aquilo que fizeram e rejeitaram o Senhor. Por todo o tempo, Deus tem sido misericordioso. Geração em geração é a misericórdia do Senhor. Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é paciente. E Ele tem sido assim para conosco todos os dias. Mas vai chegar um dia que vai acabar. E este dia está dito aqui. Ainda Deus vai enviar anjos para proclamar, para que as pessoas se arrependam neste tempo de ira, neste tempo de juízo, que será o tempo da grande tribulação. E lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 10, onde o anjo, ele vem para ainda anunciar, como diz no versículo 6 aqui, o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus
e a terra e o mar e as fontes das águas. O anjo aqui está dando um ultimato ao arrependimento. Ele está fazendo uma última convocação ao arrependimento. Já não vai ser mais nem as pessoas que não estão evangelizando. Deus vai enviar o próprio anjo para que faça isso. No versículo 10 ele diz assim: também esse, vamos ver o 9, diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sob a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha que triste, Jesus recebeu a ira nele, e nós recebemos Jesus para que nós não tivéssemos que experimentar esta ira que vai vir ainda aqui, sobre as nações, sobre os povos, sobre toda a terra, né? E aqui ainda neste capítulo, lá seguindo, né, a sequência, porque nós não estamos estudando Apocalipse, mas tem que encaixar este tempo aqui quando fala do cálice, que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus sobre si, né? Ele recebeu o cálice, né? Então fala assim, no versículo 19 e 20 de Apocalipse, né, do capítulo 14, fala assim: então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, ou seja, banidos da presença de Deus. É isso que significa o que está dizendo aqui. E correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui nós vamos ver uma grande ira da cólera de Deus que vai ser derramada. A primeira vez ela foi derramada em Jesus Cristo, para nos dar a oportunidade de não termos que passar por esta ira. Mas ainda assim muitos não querem saber e vão beber este cálice amargo da ira de Deus. Mas eu quero terminar este vídeo com a esperança que Jesus fala, né? Que ele vai beber novamente o fruto da videira no reino do Pai, juntamente conosco. Se Deus quiser, eu vou estar lá nesta ceia com o Senhor. Se Deus quiser, eu vou estar lá. E eu espero que você também esteja. E termina este trecho tendo ele e os seus discípulos cantado um hino. Saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui no Monte das Oliveiras vai agora começar a saga da ira, da cólera de Deus que vai ser despejada em Jesus, o nosso Cordeiro. Amém? Curta, compartilhe este vídeo. Deus abençoe sua vida.